O esporte faz parte da vida de várias pessoas, tanto daqueles que acompanham, quanto daqueles que trabalham no meio, claro, os atletas. E podemos citar vários exemplos, como vôlei, handebol, tênis, basquete e entre outros. Mas o futebol é o mais conhecido e impacta a vida de milhares de pessoas. Quando pensamos em países onde o futebol faz parte do cotidiano das pessoas, pensamos em grandes nações que obtiveram sucesso nesse esporte, como Brasil, Inglaterra, Itália, Espanha, Argentina, Alemanha, entre outros. Também nos outros continentes além da Europa e América do Sul, com a América do Norte, com o México e Estados Unidos, a África com o Egito, a Ásia com o Japão e a Coreia do Sul, também na Oceania, como a Austrália e Nova Zelândia, além de outros países espalhados pelo mundo, por todos os continentes. Em cada país há torcedores para cada um de seus clubes, e, inevitavelmente, tem rivalidades. Algumas mais tranquilas, como nos principais países da Europa, e outras mais violentas, algo que acontece mais no leste europeu, com países como Grécia, Sérvia, Hungria, entre outros. Mas se há um país onde o nível de paixão é tão alto que chega a ser maior que muitos países considerados potência do futebol, é a Turquia. Mesmo sem ser tão consagrada, esse país, onde a intensidade faz parte do jeito de vida, a cultura e política exercem uma forte influência no principal esporte do país. E nesse vídeo veremos por que as rivalidades na Turquia são muito intensas em comparação com os outros países da Europa. A Turquia é um país que fica entre dois continentes, que se estende do lado leste da Europa ao oeste da Ásia, e mantém conexões culturais com os antigos impérios grego, persa, romano, bizantino e otomano, e faz fronteira com vários países da Europa, como Bulgária, Grécia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, e sua capital é Ankara. Mas e que Istambul? Ela era a capital turca, mas após a queda do Império Otomano, Ankara ganhou o título de cidade mais importante do país. Mesmo com a capital Ankara, Istambul é a cidade mais famosa do país, com um valor histórico inquestionável, e também onde se encontram os três maiores clubes de futebol do país, o Galatasaray, o Fenerbahçe e o Beşiktaş. O futebol sem os torcedores não faz sentido, por isso a pandemia impactou muito o desempenho de vários times ao redor do mundo. Na Turquia não foi diferente, porque as torcidas são uma verdadeira marca do seu futebol. As torcidas turcas são conhecidas por serem extremamente barulhentas, loucas e também bastante perigosas, que faz com que os estádios turcos ocupam os primeiros lugares nos rankings dos estádios mais barulhentos. Entre eles podemos destacar a Turk Telekom Arena, que é o estádio do Galatasaray. Também é conhecido como um apelido carinhoso de Inferno Turco. E também podemos dar o exemplo da Vodafone Park Arena, que é o estádio do Beşiktaş, em que a arquitetura do estádio faz com que os cantos das torcidas fiquem ensurdecedores. Quando o assunto é rivalidade, a situação é muito séria, pelo simples fato de haver uma divisão do país em três clubes: o vermelho e amarelo do Galatasaray, o amarelo e azul do Fenerbahçe e o preto e branco do Beşiktaş, todos em Istambul, e acabam constituindo o trio de ferro da cidade. Há uma rivalidade tão intensa que no bairro de Beşiktaş, onde fica o clube, há uma filial do McDonald's e tiveram que mudar as cores. Mas qual seria o motivo? Simples, as cores da empresa remetiam às do rival Galatasaray. E isso também aconteceu no bairro do Fenerbahçe, onde o posto de gasolina Shell teve que mudar suas cores porque remetiam ao Galatasaray. Os clássicos que acontecem no país são marcados por serem muito pegados dentro de campo, mas o mais preocupante é o que acontece fora dele, onde há muita violência entre os torcedores, principalmente entre Galatasaray e Fenerbahçe. Antes de conhecer o principal motivo de muita rivalidade, vamos conhecer um pouco a história de cada clube. Galatasaray foi fundado em 20 de outubro de 1905 por um grupo de estudantes, sendo o principal Ali Sami Yen, que foi o primeiro presidente do clube. O nome surgiu depois de alguns espectadores começaram a apelidar o clube de Galatasaray em Fedileri, traduzindo seria Senhores do Palácio de Gálata. Depois desse jogo, o clube passou a ser conhecido como Galatasaray, depois Galatasaray. Ao todo, o clube conquistou 22 campeonatos turcos, 18 Copas da Turquia e 16 Supercopas da Turquia. Os maiores títulos de sua história foram a Copa da UEFA, que é a atual Liga Europa, em 2000, ao derrotar na final o Arsenal,
na Supercopa da UEFA, ao derrotar o poderoso Real Madrid por 2-1. Mais brasileiros passaram pelo clube, como Tafarel, Felipe Melo, Mário Jardel, Elano, Capone, entre outros. Também outros nomes importantes como George Hagi, George Popescu, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Didier Drogba e o ídolo da torcida Hakan Şükür. Também passaram o técnico Mircea Lucescu e Fatih Terim. O estádio é a Turk Telekom Arena, também conhecido como Inferno Turco. Atualmente, o clube ocupa a 13ª posição do Campeonato Turco. No atual elenco, destacam-se o goleiro uruguaio Fernando Muslera, o brasileiro Marcão, os holandeses Patrick van Aanholt e Ryan Babel e o francês Bafétimbi Gomis. Fenerbahçe, fundado em 3 de maio de 1907 por Sr. Nurizade Zia Songülen, Sr. Ayetullah e Sr. Necip Okan, e conquistou o seu primeiro título em 1913, quando foi campeão invicto e é o de maior importância do clube. O fundador da República Turca, Mustafa Kemal Atatürk, era torcedor do Fenerbahçe, e quando sua sede foi incendiada em 1918, a primeira doação para o novo prédio veio dele, que visitava o clube com frequência. Ao todo, o clube já conquistou 19 campeonatos turcos, 6 Copas da Turquia e 9 Supercopas da Turquia. Já passaram vários jogadores famosos, como os holandeses Dirk Kuyt e Robin van Persie, o uruguaio Diego Lugano, o argentino Ariel Ortega, os franceses Nicolás Anelka e Mathieu Valbuena e o português Nani. Além dos brasileiros Roberto Carlos, Dudu da Sena, Diego Ribas e o mais famoso, que é também ídolo do clube, Alexandro de Souza, ou também conhecido como Alex. Atualmente no elenco, podemos destacar o brasileiro Luiz Gustavo, o alemão Mesut Ozil e o equatoriano Ener Valencia. E o seu estádio é o Fenerbahçe Çukur Saraçoğlu, fica na parte asiática da cidade. O Alex, ele é ídolo do Fenerbahçe, mas ele também foi importantíssimo para o futebol turco, que existe uma estátua dele, de bronze, em Istambul. E atualmente o clube está ocupando a 2ª posição do campeonato turco. Beşiktaş, fundado em 4 de março de 1903, com sede no distrito de Beşiktaş. Jamais foi rebaixado para a 2ª divisão, algo que já aconteceu com os outros 2 da cidade. Foi fundado com o nome de Bereket Gymnastic Club, ou o Clube de Ginástica Bereket. E o membro fundador do clube foi Mehmet Samil. Também foi o primeiro presidente da história do clube. No começo, ele era um clube multiesportivo, com várias modalidades, como boxe, esgrima, ginástica e atletismo. E só depois o futebol virou a principal modalidade do clube. Em 1911, quando uma turma de jovens do distrito de Beşiktaş fundou 2 clubes, o Validesesmi e o Baziret, de futebol, e utilizaram a sede do Beşiktaş para os treinamentos. Ao todo, o clube conquistou 16 campeonatos turcos, 10 Copas da Turquia e 9 Supercopas da Turquia. Vários jogadores passaram pelo clube, como os brasileiros Amaral, Kleberson, Antônio Carlos Zago, Ricardinho e Dentinho, o escocês Alan McGregor, o alemão Loris Karius e os portugueses Pepe e Ricardo Quaresma. No atual elenco, podemos destacar brasileiros como Wellington, Douglas Santos, Souza e Alex Teixeira, o croata Domagoj Vida, o bósnio Miralem Pjanic e o belga Michy Batshuayi. E atualmente, o Beşiktaş está na 7ª posição do campeonato turco. A Turquia nunca teve problemas em produzir bons jogadores, e por anos a Federação Turca usa a estratégia de recrutar jogadores jovens de origem turca que nasceram em outros países da Europa, como Holanda, Alemanha, França e entre outros, mas também encontram grandes talentos em seu próprio território. Por causa disso, clubes turcos envolvem bastante as categorias de base. Contudo, o grande problema é que quando esses jovens sonham para os times profissionais, pelo fato de eles terem poucas oportunidades nos grandes equipes do país, não terem nenhum espaço nas equipes, muitos deixam a Turquia, ainda jovens, para jogar em outras ligas na Europa, sem ter jogado em um dos 3 grandes de seu próprio país. E um outro fator que motiva os jovens jogadores a deixarem o futebol turco é a pressão por causa das rivalidades. Podemos citar as promessas turcas como Cengiz Ünder, do Olympique de Marseille, Mehdi Demiral, da Atalanta, Çağlar Soyuncu, do Leicester City e Enes Ünal, do Getafe. Essa pressão vem por parte da imprensa e também dos torcedores. Muitas vezes, a imprensa turca acaba exagerando com o sucesso dos jogadores e criticam de forma dura quando eles não rendem, principalmente os jovens. Quando esses jovens entram em campo e não rendem, são vaiados pelos próprios torcedores. É o jeito intenso do turco passional, mas infelizmente acaba criando uma cultura de linchamento bastante agressiva. Infelizmente, essa pressão chega no âmbito político, em que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, é um grande apreciador do futebol, principalmente
nome da seleção e faz questão de reconhecer o trabalho de jogadores. Mas esse reconhecimento é de apenas os jogadores que apoiam o presidente, diferente daqueles que não apoiam, como é o caso de Hakan Şükür, ídolo do Galatasaray e artilheiro da seleção. Hakan fez uma postagem em seu Twitter em 2016, acusando o presidente de fazer parte do movimento Gülen, uma organização muçulmana que é considerada como terrorista. E por causa disso, ele está exilado nos Estados Unidos, onde trabalha como motorista de aplicativo e seu nome é censurado nas emissoras turcas. Juntando a pressão dos torcedores com a paixão deles, faz com que as rivalidades sejam muito intensas e também chegam a ser muito violentas e cada vez mais muitos jogadores turcos preferem sair do país e jogar em outro lugar do que seu próprio país. Há também o medo das torcidas fanáticas, que vaiam até mesmo usam a violência, não só do seu próprio time, mas principalmente dos rivais. Infelizmente, isso já aconteceu com vários jogadores, tanto turcos como os estrangeiros. Entre as rivalidades dos três maiores do país, a mais intensa e também a mais violenta é entre Galatasaray e Fenerbahçe, também conhecido como Eternity Derby ou Derby da Eternidade. Como foi dito, Galatasaray fica no bairro de Galata, o que é bem perto do bairro de Beşiktaş, e uma rivalidade entre os dois por ficarem perto um do outro, mas ambos ficam na parte europeia. Mas quando pegamos o lado do Fenerbahçe, ele fica localizado na parte asiática, e também é um clube mais do povo, enquanto o Galatasaray é um clube mais elitizado, então isso apimenta mais a rivalidade. Pelo fato da rivalidade ser muito intensa, quando há derby entre essas equipes, é proibido as torcidas visitantes irem aos estádios, porque infelizmente há muitos casos de violência, como por exemplo em 2013, um torcedor do Fenerbahçe foi esfaqueado por um fã do Galatasaray. E isso é apenas um dos exemplos de violência que já ocorreu entre esses dois clubes, mas também a violência com os jogadores dentro do campo. Sabe quem é esse cara? Se você torce para o Palmeiras, sabe muito bem quem ele é. Felipe Melo sempre se envolveu em polêmicas. Mano, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai. E principalmente vocês da Bandeirante. O Neto fala muita besteira, gosta muito de falar besteira. E já aconteceu em vários momentos de sua carreira, mas também foi ídolo em alguns clubes que passou, e um deles foi o Galatasaray. Mas ele se envolveu em uma polêmica tão grande na Turquia que quase perdeu a vida. Na temporada 2013-2014, Galatasaray e Beşiktaş estavam disputando ponto a ponto no campeonato, e ia ter o confronto direto entre os dois. O jogo estava muito tenso, Felipe Melo fez uma falta e acabou sendo expulso, o que deixou a torcida do Beşiktaş simplesmente furiosa. E quando ele estava indo para o vestiário, ele tirou a camisa e mostrou para a torcida do Beşiktaş para provocar. A coisa ficou muito séria porque os jogadores do Beşiktaş invadiram o campo para tentar pegar o Felipe. E detalhe, o jogo era o estádio do Beşiktaş. E o clima já estava muito tenso. E em qualquer momento, poderia acontecer uma briga gigantesca, e esse gesto brasileiro foi o estopim da briga. No final, quem ganhou o campeonato não foi nenhum dos dois, e sim o Fenerbahçe. Tirando tudo isso, as festas que cada um dos torcedores faz é algo surreal e cativante. Recentemente, houve a quebra de hegemonia dos três grandes do país. Em 2009, o Bursaspor conseguiu ganhar o título, que foi o único título de sua história. Em 2020, o Istanbul Başakşehir também conseguiu ganhar o título inédito.
E nessa temporada, o Trabzonspor conseguiu ganhar, depois de um jejum de 38 anos sem ganhar, e conquistar o seu 8º título do Campeonato Turco de sua história. A intensidade que o turco tem com o futebol é contagiante e cativante. E não é isso que atrapalha o futebol no país. A ausência do equilíbrio em lidar com as influências externas que é o grande problema para que o futebol turco não floresça e caminhe para ser tudo aquilo que tem potencial. O que acontece dentro do futebol certamente mexe com o que há por fora dele e vice-versa. Se o futebol turco souber lidar com tudo que vem de fora, talvez possa ganhar uma competitividade que um dia lhe dará capacidade para se destacar nas competências internacionais. Por enquanto, o país ainda não deixa de ser uma nação emergente no futebol.